Olá, chegamos ao capítulo 19. Era perigoso andar sozinho pelas ruas de Alexandria durante a noite, e Lucano afrouxou a lâmina de sua adaga no cinturão. Medo não tinha, era atleta, alto e forte, e não estava longe de casa. Mantendo a mão no punho da adaga e caminhando rapidamente, cheio de fervente sensação de cólera e piedade, puxara o capuz de sua capa branca sobre a cabeça e deixava que flutuassem atrás de si as suas roupagens. Descia as ruas tortuosas pelo centro delas, evitando os resíduos espalhados, sem ver ninguém que por ele cruzava. As narinas cheias de fedentina, do picante e aromático odor da cidade, coração e mente consumidos pelos pensamentos que levava. As tochas, metidas em seus soquetes das paredes, salpicavam sua figura com luz vermelha que saltava e morria alternadamente. A grande lua branca e luzente corria sobre ele em lençóis de fogo prateado, e tão formidável e poderoso era o seu aspecto que rostos furtivos a espiar das arcadas e dos limiares das casas pestanejavam e retraíam-se, como se tivessem visto uma aparição caminhando a passos largos. Lucano não estava consciente dos gritos e exclamações distantes, nem da música e risos, nem de todos os tumultuosos arquejos e sons da cidade tórrida. Tinha consciência apenas dos pensamentos turbulentos, da piedade por Eleazar e pela jovem Sara, e de sua ira contra Deus, que sem cessar traía e perseguia em sua vingança insone contra o homem. Pensava na criança, Arié, que estava morta, ele tinha certeza, assassinada com malícia e ódio. E agora, pela primeira vez, Lucano revoltava-se contra a perversidade dos homens, contra a sua crueldade e impiedade, contra sua avidez e inveja, contra sua sede de sangue e desmesurada dureza de coração, e contra os crimes que cometiam em relação a seu próximo. Ali estava outro inimigo, além de Deus, o próprio homem. Naqueles terríveis momentos, Lucano odiou tanto Deus quanto os homens, e sentiu-se nauseado de sua própria existência, de sua própria presença no mundo da humanidade. O universo era perverso em seu âmago, e as próprias estrelas mostravam-se manchadas com as nódoas da vida. Tudo aumentou, distorceu-se e inclinou-se aos ardentes olhos do jovem grego. Estava embriagado de cólera. Quando um homem que passava esbarrou nele, sua mão apertou o cabo da adaga, e pela primeira vez em sua existência, ele lançou uma praga violenta. E o homem fugiu aterrorizado, vendo a adaga fora da bainha e sentindo, mais do que vendo, uma raiva maior do que a raiva humana, consciente de olhos que fulguravam, mesmo sob o abrigo do capuz, e que ultrapassava a raiva dos homens. Os pés de Lucano, calçados com sandálias, soavam sobre as pedras como as passadas de um deus. Sem pensar conscientemente, a não ser que procurava o caminho mais curto através de um beco para alcançar sua casa, entrou por uma rua escura e estreita, iluminada pela luz de uma só tocha,
colocada logo à entrada, e pelo reluzir do luar. Muros altos fechavam a rua, e subitamente tudo ficou muito quieto ali, sinistramente quieto. O único som próximo era o borbulhar de água suja na sarjeta, e a fedentina dominava. Lucano continuou a descer a rua, depois parou. Defrontava-se com uma parede alta. A rua não tinha saída. Olhou em torno de si para as formidáveis paredes que o haviam como que apanhado em armadilha. Estava sozinho ali. Nada podia ver a não ser os vultos escuros dos andares superpostos e sem luz das casas que ficavam para trás daquelas paredes. Ninguém falava ou gritava. Era um lugar morto. Bufando de cólera, percebeu que se perdera momentaneamente. Teria de retraçar seus passos até o início da rua e olhar em torno de si. Tornou a soltar aquela blasfêmia em tom baixo e violento. Talvez houvesse uma porta na parede que tinha pela frente, o que o permitiria entrar num pátio e daí para a outra e menos perigosa rua. Com o auxílio do luar e de seus dedos sensíveis, explorou a parede e então, na junção da extremidade da parede e da parede da rua, sua mão caiu sobre um ferrolho. Levantou-o. Uma porta abriu-se, estreita e pequena, e Lucano viu um pátio calçado de pedras lisas, rodeado das habitações coletivas que se foram delineando, as habitações onde viviam os muitos pobres da cidade. Mas as janelas estavam cerradas e sem luz, e as portas fechadas com trancas. No centro do pátio havia um poço redondo, comunitário, construído de pedra escura. Não havia flores desabrochando ali, não havia perfume de rosas, jasmins ou lírios para o cheiro azedo da pobreza, do medo e da morte. À luz do luar, Lucano podia ver as casas sórdidas fazendo círculo ao pátio e observou que ali não havia saída para qualquer outro beco ou rua. Fechou a porta, deixou tombar o ferrolho e recomeçou a subir até a extremidade do beco que o aprisionava. Percebeu que havia água mal cheirosa, silêncio, paredes ameaçadoras, e ia apertando a mão fortemente sobre o punho de sua adaga. A tocha crepitava avermelhada e fraca, lá na ponta. Estava junto da esquina quando ouviu o rápido ruído de pés ainda invisíveis que se aproximavam. Parou bruscamente. O som de uma corrida despertou todos os seus prudentes instintos. Pensou que as pessoas fugitivas podiam ser ladrões escapando de uma perseguição. Então, um homem e uma mulher viraram a esquina e correram em sua direção, os pés impulsionados por um terror palpável, as cabeças olhando para trás dos ombros. Lucano podia ouvir as respirações arquejantes no silêncio intenso e o tropeçar da mulher sobre as pedras. Estavam quase a esbarrar em Lucano antes de o terem visto, quando estacaram, no ímpeto da corrida, olhos fixos nele, os globos oculares reluzindo como os de animais aterrorizados à luz do luar. Se Lucano tivesse saltado de seu lugar para surpreendê-los, não se mostrariam mais apavorados. O capuz de seu manto havia tombado sobre os ombros, e a luz arrancava reflexos dourados de sua cabeça, enquanto as feições rígidas e lisas de seu rosto pareciam as da face de uma estátua. O homem e a mulher recuaram, pois algo havia no altaneiro aspecto de Lucano que lhes sufocava a respiração na garganta, e seus olhos,
cansavam-se a examiná-lo. Lucano notou que eram jovens e imediatamente percebeu que não se tratava de criminosos, embora o homem estivesse vestido com adejantes farrapos e seus pés se mostrassem descalços. Não tinha capa nem armas. A roupa da mulher era boa, modesta e respeitável, e de um tom roxo escuro com cinto de prata. Trazia nas orelhas argolas também de prata, brilhando como joias simples, e em seus braços tilintavam vários aros de prata. Tinha os pés calçados. "O que houve?" perguntou Lucano rapidamente em grego. Eles não responderam, e o moço repetiu a pergunta em egípcio. A mulher estalou em soluços desvairados, depois atirou-se de joelhos diante de Lucano e agarrou-se às suas vestes. "Ajuda-nos, Senhor!" exclamou ela, gemendo baixinho. O jovem mantinha-se de lado e não podia tirar os olhos de Lucano, mas encolhia-se e tentava cobrir o corpo com seus farrapos. Então Lucano ouviu muitos passos de perseguidores que corriam e que se aproximavam da rua, e viu o clarão vermelho das tochas que eles levavam. A moça gemeu e instintivamente apertou a fronte contra Lucano, enquanto de novo lhe suplicava auxílio. Mas o jovem disse numa voz curiosamente rouca: "Asa, vai com este homem e ele te ajudará a escapar. Deixa-me, Asa, volta para os nossos filhos." A moça apenas tornou a gemer. "Não, ficarei contigo para sempre", soluçou ela. "Morrerei contigo." O som dos perseguidores se aproximava e despertou Lucano. Fez a moça levantar-se e disse ao jovem: "Vinde comigo, depressa." Agarrou a mão da moça e correu com ela em direção à parede da retaguarda, e o homem seguiu-o. Encontrou a porta, abriu-a, empurrou os dois lá para dentro e disse baixinho: "Ficai aí, eu os distrairei." Tremendo, eles ficaram por um momento a olhá-lo e de novo sentiram-se estranhamente impressionados com o que viam. Então a porta fechou-se e ficaram sozinhos. "Ele se parece com Osíris", murmurou a moça, juntando as mãos e deixando-se cair sobre a borda do poço. O homem não se aproximou dela, mas se afastou contra o lado das casas circulares e fechou os olhos. "Viste o rosto dele?" continuou a moça, inclinando a cabeça. "Psiu, querida", disse o homem, mantendo-se sempre afastado dela. Lucano subiu rapidamente a rua e então um grupo de homens e soldados apareceu na entrada e hesitou, erguendo as tochas altas e blasfemando. O jovem grego retornou o passo e aproximou-se deles calmamente. Os homens começaram a descer pelo beco, mas viram-no aproximar-se e pararam. Lucano caminhava com dignidade e segurança, como um nobre caminha, a adaga na mão. Olhou para os soldados suarentos, metidos em armaduras, e falou com a linguagem autoritária de Roma: "Quem estás procurando?" E dirigia-se apenas ao centurião: "Sou Lucano, filho de Diodoro Cirino, de Roma, e médico." A luz da tocha iluminou os rostos da turba que rodeava os soldados, e Lucano pôde ver os olhos desvairados, as bocas selvagens e as clavas levantadas que dançavam naquela luminosidade vermelha. Silêncio pleno tombou entre os perseguidores, e então o centurião deu um passo à frente, levantou a mão respeitosamente e falou, os olhos cogitativos: "Senhor, estamos procurando um homem e uma mulher,
um homem e sua esposa. Correram diante de nós. Tu os vistes? Lucano parou, não costumava mentir, e disse: vês que estou só, e não há ninguém aqui comigo. Além disto, esta é uma rua sem saída. Observa aquela parede no fundo. Estava voltando para casa e perdi-me. Agradecerei a escolta de um dos soldados, pois essa cidade é perigosa. Seu único pensamento era afastar os soldados e a turba daquela rua, de forma que o homem e a mulher pudessem escapar mais tarde. O centurião saudou-o. Senhor, um dos meus homens te acompanhará. Nesse entretempo, devemos procurar aquelas pessoas até que as encontremos. São ladrões? Indagou Lucano, e defendia as narinas contra o odor impregnante de suor e violência que envolvia os perseguidores. Não, senhor, o homem é leproso. Leproso. Lucano ficou a olhar para eles. Sim, senhor, chama-se Cira. Há alguns meses foi expulso da cidade, lançado no deserto. Sabes que é obrigatória a morte para o leproso que volta depois de ser exilado para viver nas cavernas. Entretanto, esta noite, alguns de seus vizinhos viram-no espiando através da janela, sua casa que fica a algumas quadras de distância daqui, contemplando sua esposa e filhos. A mulher, Asa, vive com seus pais, e seu pai é um lojista de alguma prosperidade. Os vizinhos deram o alarma. Como médico, senhor, compreendes que um leproso que volta não é apenas uma ameaça, mas deve morrer, pois rompeu a lei e pode contagiar outros. Sim, compreendo, disse Lucano, cujos pensamentos se iam fazendo selvagens. Fremiu e, imediatamente, seu coração encheu-se de uma piedade calorosa e de tristeza ao considerar a situação de Cira. Desejava apenas lançar um olhar para sua esposa e seus filhos, mais uma vez, antes do exílio eterno e da morte. E disse: como foi que a mulher soube da presença do marido ali fora, na janela? O centurião respondeu pacientemente. Ela ouviu os gritos da vizinhança, os seus gritos de alarma, e correu com ele, sabendo que o homem tinha de ser morto imediatamente. O centurião sacudiu a cabeça. As mulheres não têm inteligência, senhor. Não têm apenas amor, pensou Lucano. Embainou sua adaga. Não sabia o que fazer, mas devia fazer algo. Refletiu que Cira apenas desejara ver a família. Era evidente que não tinha a intenção de permanecer na cidade, ou sequer de permitir que sua esposa tivesse conhecimento de sua presença. Aquilo significava que, se os vizinhos não o tivessem visto, ele teria partido silenciosamente, sem nada dizer, como viera, retornando à sua morte em vida e sofrendo no deserto. Precisava ter aquela oportunidade, embora a morte fosse melhor do que a vida para um leproso. Ainda assim, havia a esposa a considerar. Ela devia ser poupada ao espetáculo da turba sórdida caindo sobre seu marido e trucidando-o diante dos seus olhos. Lucano sentia o cheiro da volúpia do sangue naqueles homens, a ânsia de esmagar, de destruir, de pisotear, e foi aquela volúpia que o decidiu. E falou: a situação é muito séria, meu bom centurião. Por isso não quero privar-te de um só homem nessa tua busca. Sou médico, compreendo a gravidade do assunto. Não moro longe daqui.
Nesse meio tempo, aquele desgraçado está fugindo. Vai imediatamente em procura dele. O centurião hesitou. O filho de Diodoro Cirino era homem importante e reverenciado, e um médico. Deveria ser protegido. Mas Lucano era muito mais alto do que ele, jovem e forte, e estava armado. O centurião sorriu, saudou-o, e soldados e homens apressaram-se a subir rua acima, com as bandeiras carmesins de suas tochas desaparecendo em alavancha ruidosa. Lucano esperou até que a rua se fizesse novamente silenciosa. Nem uma só luz havia aparecido nas janelas escuras que se erguiam sobre os muros. Nenhum só estranho surgira, nenhuma porta escondida se abrira, apesar do ruído. Aquele lugar era escuro e sinistro, e os moradores se haviam mantido em paz, discretamente, dentro de suas casas e de suas paredes. Lucano voltou cautelosamente à porta, olhou de um e de outro lado da rua, depois ergueu o ferrolho e entrou, calado, no pátio circular. Asa estava sentada no paredão no paredão baixo do poço, chorando e lamentando-se. Cira mantinha-se à distância, fugindo ao luar, suplicando à esposa em voz abafada que cessasse com aquelas lágrimas. Nenhum deles percebeu a presença de Lucano, que ficou dentro das trevas profundas, junto da porta fechada. Ah, meu querido, chorava a jovem, se ao menos, como médico que és, não tivesses tentado curar os leprosos. Mas tu, tão misericordioso, tão terno, tão bom, quiseste atendê-los e quiseste sacrificar por eles nos templos. Quiseste escondê-los das autoridades em tua compaixão sem remédio. Não são humanos e sangue do meu sangue, meus irmãos, o latejar do meu coração? Isso dizias, meu muito querido. Mas os deuses e os homens não conhecem justiça, e a horrível doença veio dos que a sofriam para ti. Pensaste em tua esposa e em teus filhos pequenos? Não. Tu me disseste que o médico é dedicado a um, maior do que nós, que jura um juramento sagrado, que é de amar a humanidade e aliviar-lhe os sofrimentos. E em vingança, os deuses te enviaram esse monstruoso horror e arrancaram-te de junto dos braços de tua esposa e dos beijos de teus filhos. Cira gemeu. Não traí meu juramento. Se os deuses traíram-me, esse é um crime que a eles diz respeito. A moça ergueu o rosto pálido para a luz e seu cabelo escuro desenrolou-se em desordem sobre seus ombros. Suas lágrimas tornaram-se como que gotas de mercúrio. Ah, sim, murmurou ela, é verdade que os homens são às vezes melhores do que os seus deuses. Eu teria conseguido que voltasses as costas aos sofredores? Não o acredito agora. Que pode um homem fazer, senão aquilo que é o seu dever? Levantou-se, dirigiu-se para o marido, os braços estendidos lastimosamente para ele. Mas o homem exclamou, repelindo-a, imundo, imundo! Não para mim, Cira. Sou tua esposa. Aonde fores, irei. Onde viveres, viverei. Que são filhos e pais para uma esposa que ama seu marido? Nada são, nem mesmo fantasmas, quando ela ouve a voz de seu esposo. Morrerás numa caverna? Pois numa caverna viverei também. Comerás o pão da caridade? Desse pão também eu comerei.
Se dormires com as raposas e com os abutres selvagens, também eu dormirei, e tua cama será a minha cama. No mundo nada há para mim senão tu, e não há mar, nem morte, nem sangrenta mão de homem, nem ódio de deuses que nos possam separar. Cira estendeu as mãos desesperadamente para mantê-la à distância. Eu te imploro, meu amor, não te aproximes de mim. Em nome dos deuses, mantém-te longe de mim. Não irás comigo para morreres como leprosa, para uma campainha que avise os demais que não se devem mostrar amigos, para apodrecer, a sangrar e tornar-te entorpecida e cega e cheia de chagas. Amei tua doçura e tua beleza. Devo morrer relembrando o que fiz de ti? Devo morrer eu, Cira, lembrando-me de que desertei de teu lado, eu que jurei jamais deixar-te? A mão dela estendia-se, mas o homem apertava-se contra a parede como um réptil, rastejando ao longo dela e fazendo um ruído rascante. Deves torturar-me, Asa, com a visão de teu rosto amado e leproso. Vai, suplico-te, vai e esquece-me. Eu estou com os mortos, eu morri. A coisa apodrecida que vês não é o teu marido. És jovem, casa-te novamente e tem outros filhos e chora por mim, mas não me recordes por muito tempo. Em meu coração a lembrança viverá para sempre. Não me expulses de junto de ti, Cira. Deixa-me beijar-te, deixa-me beijar teus lábios mais uma vez. Asa chorava e o som leve de seu pranto enchia o pátio com os ecos mais desoladores. A moça seguia-o lentamente, uma perseguidora trêmula de amor e devotamento. Não! Gritou Lucano, saindo de entre as sombras. Teu marido tem razão, não deves tocá-lo. Cira e Asa sobressaltaram-se ao som daquela voz e ficaram a olhar para o jovem, sem nada dizer. A cabeça dele erguia-se sobre os ombros largos, como a cabeça de um deus, belo e terrível em sua beleza. Asa levou a mão aos lábios e manteve-se imóvel, o vento da noite sacudindo-lhe os cabelos soltos como uma flâmula. Cira olhava longamente para ele, lá das trevas, os olhos ardentes. Lucano aproximou-se dele, tomou-o pelo ombro e puxou-o para a luz do luar, examinando-o de perto e rapidamente. Sou médico, disse Cira em voz quebrada, e tenho lepra. Não havia dúvida. A aparência leonina da moléstia já se materializara nas feições de Cira. Trechos eritematosos de tons azul avermelhados e de um castanho amarelado marcavam-lhe o rosto. Aqui e ali, em sua testa e em seu pescoço, lesões ulcerosas exudavam soro e pus. Sua voz rouca traía a invasão da laringe. Mesmo suas mãos revelavam a repugnância da moléstia e 2 ou 3 dedos já estavam gangrenados. Como são impiedosos os deuses, disse Asa, seus braços trêmulos estendidos para o marido. Meu Cira é o mais dedicado dos homens, o mais devotado deles. Entretanto, deve morrer, se não fugir da cidade sem ser visto. Mas se ele deve morrer, então eu morrerei com ele. Bom Senhor. Senhor, leva-a para longe de mim, implorou Cira. Leva-a para a nossa casa, porque seguramente ela se perderá se demorar mais tempo. Lucano foi tomado de um verdadeiro êxtase de ódio, desespero e piedade.
agarrou Cira pelos ombros, em suas mãos fortes, e fechou os olhos, dirigindo-se silenciosamente a Deus, mas com fúria. Ó, tu, que assim atormentaste este homem, que apenas desejava salvar tuas vítimas de tua ira, deves para sempre golpear os que ajudam os aflitos, os que são inocentes, os que não têm malícia nem perversidade. Deves sempre reservar teus sorrisos para os vis e seus filhos, e tuas bênçãos devem ser derramadas sobre os que não procedem com retidão. Por que não nos destrói e não nos deixas ter paz eterna na sepultura sem dias, cobertos pela noite misericordiosa, longe de teus olhos vingativos? Que te fizemos para merecer teu ódio? Tu, que não tens os olhos, os membros e o sangue dos homens, e não és da carne deles? Sangras como os homens sangram. Teu coração treme como treme o coração de um homem? Sofreste dor, ó tu que infliges a dor. Amaste como os homens amam. Geraste um filho para que pudesses chorar por ele? Cira e a esposa estavam de pé, imóveis, seus ouvidos esforçando-se. Não ouviam voz alguma, mas vagamente tinham consciência de que algo muito temível estava soando naquele lugar batido de luz da lua, naquele lugar silencioso e fétido. Viam o rosto contorcido de Lucano, seus olhos fechados, seus lábios entreabertos, entre os quais os dentes luziam como mármore. De novo ele se dirigiu a Deus, na desvairada amargura e angústia de seu coração. Ó, se fosses misericordioso em teu ilimitado poder, curarias esse desgraçado e o devolverias à esposa e filhos. Se possuísseis um frêmito apenas de piedade humana, retirarias dele a moléstia e o deixarias perfeito. Eu serei maior do que tu, mais misericordioso do que tu? Juro-te, por tudo que tenho de mais querido, que se eu pudesse, tomaria sobre mim as lesões desse horror no lugar deste homem, e fugiria para sempre em direção do deserto, lembrando-me de que tinha salvo um homem, sua esposa e seus filhos. Cira sentia as mãos de Lucano em seus ombros magros, e pareceu-lhe que uma força estranha e temível emanava dos dedos do jovem, como um fogo frio que jorrasse. A força impregnou-lhe o corpo, percorrendo-lhe os ossos, ondulou sobre sua carne, fez com que a espinha e seus cabelos se arrepiassem. Era como se um corisco o tivesse atingido. Não podia respirar nem se mover. Encostou-se às mãos de Lucano e seu coração esmagou-se, estalou em sons contra seus ouvidos, como que de tambores não terrenos. Pensou: estou morrendo. E a luz do luar apagou-se de seus olhos, e tudo se fez trevas diante deles. Não sou Deus, exclamou Lucano de dentro de seu coração. Sou apenas um homem. Entretanto, tenho piedade. Oh, sê misericordioso. Tu, oh, sê misericordioso. Agarrou Cira contra o peito e abraçou-o estreitamente, e suas lágrimas tombaram sobre as faces e caíram sobre a testa do outro homem. E Asa, compreendendo vagamente que algo acontecera para além da compreensão humana,
tombou aos pés de Lucano e encostou a cabeça contra eles. Lucano então sentiu certa virtude tremenda abandoná-lo, como sangue que escoasse, e misteriosa fraqueza sacudiu-lhe o corpo. Delicadamente, com mãos trêmulas, afastou Cira, suspirando. Toma o meu manto, que tem capuz, disse-lhe, esconde nele teu rosto. Aqui tens minhas sandálias. Curvando-se, retirou suas sandálias e colocou-as junto dos pés do leproso. Aqui tens minha bolsa, minha adaga. Ninguém te reconhecerá, nem te encontrará. Vai para longe da cidade e não voltes. E se há um Deus, vai na sua paz. Atirou o manto sobre os ombros de Cira e colocou-lhe nas mãos a bolsa e a adaga. Ficou de pé diante do marido e da mulher com os pés nus, vestido apenas com sua túnica amarela. E eles olharam-no e não podiam falar, de estupefatos e gratos, e parecia-lhes que o jovem fosse o próprio filho de Íris. Lucano voltou-se, abriu a porta e saiu para a rua fétida. Uma pedra cortou-lhe os pés e ele não sentiu a dor. Cego pelas lágrimas, caminhou cambaleante, mergulhado em desgosto e tristeza. Durante muito tempo, Cira e Asa não se moveram, nem falaram. Ficaram sob o luar, como estátuas esculpidas de si próprios, mudos de espanto. Então, Asa tornou a aproximar-se do marido, com braços estendidos, e ele a repeliu. Imundo, murmurou, e fez com que ela visse seu rosto e seus braços claramente à luz. Asa soltou um grito agudo e alto. Depois caiu desmaiada sobre as pedras, como que abatida por um golpe. E Cira olhava para seus braços e via que estavam inteiros, limpos, sem qualquer sinal. Estonteado, moveu-se e examinou-os, e não havia marcas ali. Pôs as mãos nas faces e na testa, e elas se mostraram lisas e macias, como a carne de uma criança, e quentes, cheias de sensações. Olhou para a porta fechada, através da qual Lucano desaparecera. Caiu de joelhos, junto da esposa desmaiada, e ergueu as mãos em prece. Oh, louvadíssimo, murmurou, oh, tu que nos visitaste. Foi difícil. Foi difícil. E longo também, né? Mas não tinha, né, gente, como interromper uma coisa dessa no meio do caminho, né? Tá bom? Espero que vocês concordem comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Fiquem com o meu abraço.